É hora de levantar. Jó, capítulo 1, versículo 21. Disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Apesar de Jó ter passado por processos difíceis, pelo menos a princípio, ele não pecou contra Deus com seus lábios. No capítulo 2, a partir do 11, fala da segunda etapa da investida de Satanás contra a vida de Jó. Tem dois momentos difíceis na sua vida. O primeiro, ele perde seus filhos e todos os bens materiais. Na segunda etapa, ele perde a sua saúde e sua esposa diz para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó, no capítulo 1 e o capítulo 2, ele não peca contra Deus com seus lábios e não atribui a Deus falta alguma. Isso não quer dizer que ele não tenha entristecido a Deus com algum comentário ou postura. No capítulo 1 e o capítulo 2, ele diz: Nu saí do ventre da minha mãe. O capítulo 2, ele não amaldiçoa a Deus. Ele repreende a sua esposa dizendo: fala tu como uma louca. Olha, mas no capítulo 3, Jó, ele sai amaldiçoando tudo que ele encontra pela frente e passa pela sua cabeça. Aparece então os três primeiros amigos de Jó e lhe acusa de pecado o tempo todo, falando mal dele, deixando Jó entendendo que Jó era um suspeito de cometer erros e por isso estava sendo cobrado pelos seus atos. Então Jó se defende a todo custo. Jó, ele fala que ele é justo, ele fez uma aliança para não pecar com seus olhos, olhando para uma virgem. Tudo bem. Jó, o que nós sabemos, ele não se desviou de Deus. Mas eu quero dizer para você nesse momento que Jó murmurou contra Deus, sim. Quando diz que Jó não pecou contra Deus com seus lábios, é no capítulo 1, no capítulo 2, no começo do processo da sua provação, na primeira e na segunda etapa, mas tem a terceira etapa, que é a etapa da acusação. E nessa terceira etapa ele se defende, ele reclama, ele fala muita coisa. Mas quando chega no capítulo 38, Deus aparece para Jó por meio de um redemoinho e começa a chamar a atenção de Jó: onde estava quando eu criei a terra e os anjos jubilavam? Deus começa a chamar a atenção dele a respeito da chuva, a respeito do crocodilo no capítulo 41, fala antes a respeito do avestruz, fala do hipopótamo, e Jó, ele entende que ele passou dos limites, apesar do seu sofrimento ser muito grande. Ele diz: eu me arrependo e me abomino no pó. Jó diz assim: eu falei do que eu não sabia, porque Deus diz: você quer ensinar-me? Você quer abrir o meu entendimento? Você quer me orientar como fazer as coisas? Então Jó, apesar dele ter sido fiel a Deus, Deus repreende ele mais do que os seus amigos. Mas o que eu quero dizer para você neste momento, não é que Jó, não é apenas para dizer que Jó errou, porque no capítulo 38 Deus repreende Jó duramente, e a partir daí você vai perceber que no capítulo 42 ele diz assim: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó está reconhecendo a soberania de Deus e a sua pequenez, e ele mostra então no final do livro arrependimento pelaquilo que ele disse e que Deus se entristeceu. Mas ele não desviou de Deus e Deus não desistiu de Jó, e o final da sua história foi Deus reconstituiu a sua família e deu o dobro de tudo aquilo que ele tinha. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada irmã, você que talvez reconhece as suas quedas, seu fracasso,
que muitas vezes você deixa a desejar. Você reconhece que tem murmurado contra Deus, que no começo da sua aprovação você foi longe, orando, se consagrando, mas chegou um momento que parece que as lutas foram maiores do que você. O seu problema foi muito grande, a sua dificuldade se agravou e você passou dos limites, falando coisas que não agradam a Deus, e agora talvez pensa até que Deus não te perdoa mais, ou que não tem mais jeito para a sua situação. Você perdeu alguma coisa, perdeu, quem sabe, o casamento, perdeu o filho, perdeu o seu emprego, perdeu tudo. E você sabia de uma coisa? Deus não deu explicação a princípio para Jó de tudo aquilo que ele passou. E você tem orado a Deus e Deus não tem te respondido. Deus não tem falado nada para você, o porquê de tudo isso. E você tem perguntado para Deus, por quê, Senhor? Saiba, eu quero te dizer uma coisa. O diabo desafiou a Deus dizendo que Jó temia a ele por causa dos bens que Deus tinha lhe dado. O inimigo diz para Deus, por acaso Jó te serve, te teme em vão? Colocando em dúvida a fidelidade de Jó. Quem sabe seja essa a sua situação, mas eu quero te dizer, continue na aprovação, porque Jesus está te alimentando, te sustentando, e logo, logo você vai saber o motivo, o propósito, o porquê de tudo isso que você está passando e disso que está acontecendo na sua vida. Deus vai mudar a sua história, vai te levantar. Levanta-se, resista ao diabo, resista à afronta. Deus está do teu lado, Ele está segurando em tuas mãos. Você não está só. Você não está sozinho. Ele pode recuperar sua família, o seu casamento, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, a sua vida financeira, a sua saúde. Levanta desta cama, levanta dessa cadeira. Não deixa a depressão perturbar a tua alma. Louve e adore ao Senhor, porque já está vindo chuva para o seu deserto. As portas estão abrindo para você e você vai compreender que tudo isso que está acontecendo está contribuindo para o teu bem, como diz a palavra do Senhor. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo que você tenha murmurado, confesse ao Senhor nesta hora e Ele vai recuperar a sua vida. Deus não está magoado com você. Deus não está irado com você. Ele está desejoso a recuperar a sua história, a mudar a sua vida, mesmo quando muitos dizem que não há solução. O Senhor estende a sua mão e Ele pode te dar, assim como deu a Jó, tudo em dobro. Aquilo que foi motivo de desonra para a sua vida, Deus vai mudar isso e vai transtornar o seu adversário, e a sua vida prosseguirá em bonança. Você vai viver muitos dias. Não é para a morte o que está acontecendo com você, não é para a sua destruição. Talvez você não compreenda e pensa, como um Deus de amor pode me provar desse jeito? Como um Deus de amor pode deixar que essas coisas aconteçam na minha vida? Eu quero te dizer, é porque Ele te ama que tudo isso está acontecendo, porque no final você vai ver que valeu a pena. Você vai ver que no final foi melhor ter passado por isso, que você tem dito para Deus, não aguento mais. Você caiu, Deus pode te levantar. É hora de levantar a cabeça. Tu, porém, vai até o fim. Avance. A tua história não acabou aqui. A tua história não terminou. Deus está trabalhando e processando o seu espírito, purificando a sua vida. Você verá que Deus é poderoso para mudar a vida de homem e de mulher que espera nele. Espere no Senhor, espere nele. Essa aprovação não é para a destruição da sua vida, mas é para enriquecimento da tua alma. Levante a cabeça, é chegada a hora de Deus mudar a sua história. Não desanime,
Deus não desistiu da sua história. Deus não desistiu da sua vida. Anima-te, ergue a cabeça, encoraja o teu espírito e adore a Deus. Porque mesmo que você tenha perdido tudo, Deus há de recuperar. Deus vai fazer. Você acredita? Ouça essa palavra profética de Deus neste momento. Deus não desistiu da sua história.